cuidado com o perigo de retardar o arrependimento dos teus pecados. Parte 04, dia 26 de fevereiro de 2026. 8. Um conceito afetuoso da facilidade do trabalho de salvação. Há uma geração que se agrada com o pensamento de que é apenas crer e se arrepender. Isso logo acaba. O que as pessoas podem fazer com o toque de sua mão, eles pensam que não precisam ter pressa. Mas, quão contrário é isso a toda a atenção das Escrituras e a experiência do santo. Mateus 7,14. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Lucas 13:24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Efésios 1:19-20. O apóstolo fala da excelente grandeza do poder de Deus para com os que creem, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo quando ressuscitou dentre os mortos. 1 Pedro 4,18. Se o justo mal será salvo, onde o ímpio e o pecador aparecerão? Os homens crerão nisso? Porque há tanta dificuldade em chegar ao céu? Eles não ousariam demorar 1 minuto para entrar no caminho. 9. Um conceito de capacidade suficiente em nós mesmos para nos voltarmos do pecado para Deus. Que a doutrina que promove o poder da razão natural e a habilidade das coisas espirituais leve tanto com o mundo, não é de admirar, uma vez que o homem e a mulher naturalmente é tão estranho à sua própria impotência espiritual. Por isso, observa-se que a primeira pergunta com o desperto é: o que devo fazer para ser salvo? Vale a pena observar como o coração carnal se transforma em diferentes formas para reter suas concupiscências pecaminosas. Às vezes, o homem diz que não é capaz de fazer nenhum bem, mas quando o seu pecado não pode encontrar abrigo sob esse disfarce, mas ele é perseguido com convicção, ele adia sua reforma e arrependimento para outro tempo. Com efeito, declarando que ele pode fazê-lo se ele tivesse apenas uma temporada para isso. Aquele que vai usar seus remos pode remar a hora que quiser, mas aquele que deve navegar com a ajuda do vento deve partir enquanto ele sopra, porque não pode comandá-lo. 2. Mostrarei que esse atraso é um curso que destrói a alma. Isso fica evidente se você considerar 1. E diretamente oposto ao chamado do Evangelho, que é para hoje, não para amanhã. Hebreus 3:7-8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Todos os chamados do Evangelho exigem obediência presente e não permitem que os pecadores adiem até outro dia. É verdade que o trabalho de salvação deve ser um trabalho deliberado, mas você não tem tempo para deliberar se você virá a Cristo e será santo ou não. E como chamado para apagar o fogo em sua casa, que deve ser feito imediatamente, mas feito deliberadamente para que o trabalho não seja prejudicado. Como, então, pode ser, senão um curso destruidor de almas? 2. Está ameaçado de ruína. O texto é muito explícito. Assim virá a tua pobreza como quem sofre, e a tua falta como um homem armado. É alguém com 1000 vezes mais seguranças pode se aventurar na ponta de uma espada do que no fio de uma ameaça tão divina? Veja Provérbios 23:21 e Eclesiastes 10:18. E essa ameaça foi cumprida em muitos, a quem seus atrasos preguiçosos fizeram perecer,
como no caso de Efraim, Oséias 13:13 e de Félix, Atos 24:25. Muitos não estiveram longe do reino de Deus, mas nunca chegaram a ele. 3. Sempre que a graça toca o coração dos homens e mulheres, veem que é assim. Por isso, diz o salmista, Salmo 119:60, apressei-me e não demorei a guardar os teus mandamentos. Quando os homens estão empenhados em entrar em Cristo pela fé e voltar a Deus pelo arrependimento, eles não ousam permanecer mais no estado de ira. Eles fogem dela, como quem foge por sua vida. Mateus 3:7. Seus olhos estão abertos para ver seu perigo e, portanto, eles estão atualmente determinados. 4. Tem uma tendência nativa para arruinar a alma que inevitavelmente os alcança, se eles não interromperem todos os atrasos e forem embora. Isso é evidente, se você considerar a. O estado de pecado é um estado de ira, onde a ruína deve cercar um homem ou uma mulher por todos os lados. João 3:36. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ficar em Sodoma naquele dia era para ser queimado. Era perigoso, mas permanecer um momento no estado de ira é muito mais perigoso. Quem se aventuraria em uma casa que está prestes a cair? Quem não a deixaria atualmente? E os homens se aventurarão ainda um pouco de sono, um pouco de cruzar as mãos para dormir, em um estado de inimizade com Deus. Certamente tais pessoas não conhecem a grandeza de Deus, nem o valor de suas próprias almas. B. Quanto mais você continua no pecado, sua morte espiritual avança mais sobre você. Todo pecado afasta um passo de Deus e uma nova barreira no caminho de sua paz com Ele. Fortalece sua inimizade natural contra Ele e o aliena mais da vida de Deus. E onde isso pode terminar nativamente, se não na ruína de suas almas? Já não estamos suficientemente avançados nesse sentido? Por que demorar mais, para que possamos ir ainda mais longe de Deus? Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.